de fato, talvez as pessoas se percam na hora de direcionar ou de preparar esses pontos, porque depois de integrar com o Bittrex, é só um último caminho, né? Sim, sim. A parte de integrar com o Bittrex é o mais fácil, né? Juntou ali com o bot, vinculou no canal aberto, já tá feito. A parte mais demorada mesmo é realmente montar todo o agente, entender ali as diferenças e tudo mais. Olá, chegamos para mais um episódio do nosso 24Cast, podcast que passa todas as quintas por aqui, geralmente com temas ligados à Bittrex 24. Muitas vezes a gente amplia também, né? A gente traz outros temas que é importante para o profissional, para as empresas que usam Bittrex 24 de alguma maneira. Se você está ouvindo esse episódio ainda no mês de novembro, quero te lembrar que a gente tem um desconto de 30% em assinatura anual Bittrex, Standard Professional e Enterprise. E se você também precisa fazer upgrade para Enterprise, entre em contato aqui com o nosso time até o final do mês de novembro de 2025 tem essa promoção aí de 30%. Lembrando também que nós temos nossos parceiros, SonaVoIP, um parceiraço aí de telefonia, tem um QR Code aqui se você quiser testar por 30 dias, inclusive tem o aplicativo deles lá no Marketplace, né, construído aqui pela CRM Fin, que tem integração telefonia Bittrex 24, SonaVoIP, e a Pipe Lovers, que é a maior comunidade de vendas do Brasil. Por lá você vai fazer treinamento, você vai falar com outros profissionais, você vai fazer bench. É uma comunidade bem forte que a gente também tá por lá. Já fiz algumas masterclass lá, é sensacional, vale a pena você tá por lá. Aliás, eu não disse, mas vale relembrar, se você tá aqui pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa seu like pra gente poder chegar a mais lugares. E se você estiver aí no Spotify, deixa 5 estrelinhas pra gente, tá bom? Produção, amplia aí, já vou vir aqui pra minha convidada, Amanda, de volta ao 24Cast. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Segunda vez só, né? Segunda só? Só a segunda É vez. que tem outros conteúdos, né, que a gente foi outros fazendo, conteúdos. né? Ontem à noite eu falei, Amanda, temos um assunto aqui pra conversar na pauta, né? Bem assim, né? É que aqui é assim, Sempre né? surpresa. Sempre uma surpresa. Mas a gente tem feito algumas viagens até junto, né? A gente participou recentemente lá do Meeting, né? Do Meeting não, do GPT Maker Meetup do GPT Maker, que foi sensacional. E a gente tem percebido, né, clientes e parceiros Bittrex também se engajando muito aí no GPT Maker, olhando pra gente de IA. A gente até pode ampliar mesmo falando de IA com a gente de IA, mas a gente também tem percebido coisas que funcionam, as coisas não funcionam, boas práticas, perguntas comuns. E eu queria aproveitar esse episódio pra gente falar um pouco disso, né? Porque às vezes é uma coisa que você tem ajudado alguns clientes e parceiros, né? Pontualmente, mas talvez a gente não amplie essa voz. Lembrando, né, só para te apresentar que a Amanda é a nossa PO, tá aqui à frente dos nossos produtos. Não só o GPT Maker, né, ela também atua em outros produtos, mas o GPT Maker tem sido um produto aí que tem tido uma grande demanda, né? Vamos falar, antes de falar dos pontos, vamos falar um geral aqui, deixar um abraço pra Jenny, toda a galera do GPT Maker. O Meetup foi legal, né? A gente teve outros parceiros Bittrex também, a gente tem um vídeo que a gente fez também, um material, mas foi um vídeo de highlights, não, a gente não falou no profundo. Mas eles trouxeram muita coisa lá, né, Amanda? Novidades. A gente percebeu que as dores que os nossos clientes e parceiros têm é muito comum no ecossistema deles também, né? Sim, até porque por mais que a gente tenha a ferramenta, o conector que vá para o Bittrex, a base toda é do GPT Maker. Sim. Então muita gente que não tem o Bittrex usa o GPT por fora, né? Verdade, verdade. E as dores acabam sendo as mesmas porque o perfil, o treinamento, tudo é o mesmo, né? A criação do agente é por lá. Então as dores acabam sim sendo as mesmas. Sim. Qual que... Eu tenho opinião, mas na tua opinião, qual que é a maior dor, assim, comum dentro do nosso ecossistema e dentro do ecossistema deles? Eu me arrisco a dizer que treinamento e, na sequência, a questão ali da intenção vai meio que junto ali, né? Porque não sei se isso também pode ser até um fato de o mercado vender muito a questão assim, compra esse prompt que já tá pronto, que amanhã sai funcionando, né? Às vezes as pessoas chegam um pouco com essa expectativa. Sim, Não é bem assim, né? Eu acho que hoje a maior a dificuldade que o pessoal tem não é só o treinamento, é entender a diferença entre o treinamento Boa. para com a intenção e em conjunto com o perfil comportamental. Porque Boa. você precisa estar com todos ligados, mas eles precisam ser diferentes. Não podem estar se contradizendo, mas tem que estar se complementando. Sim. E acho que hoje a maior dificuldade é entender, por que que eu coloco isso no treinamento e não na intenção, sendo que geralmente é ao contrário. Acho que hoje é a maior dificuldade em comum, assim, dentro ou fora do ecossistema. Treinamento, intenção e entender o comportamento ali, né? Entender o comportamento, o perfil comportamental. Já que a gente tá falando disso, você pode dar revisar isso daí, então, o que é um, o que é outro, vai esses 3 pontos, acho que é legal. Acho que desses 3 pontos também tem que
colocar, eu não vou trazer tanto a LLM, mas eu vou falar porque ela faz a diferença, né? Primeiro entender a diferença das LLMs rapidamente, né? Hoje tem vários tipos de LM, a Language Model. E aí a gente tem a LLM, a LM, SLM, VLM, MLLM, tem várias. Várias. E ali dentro de quando a gente seleciona qual vai ser a inteligência, se der uma pesquisada, a gente já vai saber qual delas eu estou selecionando mais para texto, mais para vídeo. Então, o primeiro passo é selecionar isso, né? Pensando na LLM. Depois a gente entra ali nas diferenças do agente, porque a LLM ela é a casca, a inteligência na sua pura essência ali, né? E aí depois a gente tem os complementos, que é o perfil comportamental, que é a personalidade do agente. Acho que não tem uma maneira melhor de descrever, mas é basicamente a personalidade do agente, tom de voz, como que ele vai tratar o cliente, né? Como que ele vai atender. A gente tem o treinamento, que é a base de conhecimento. Hoje o treinamento você precisa colocar só o que é fato, e isso é o que confunde muito as pessoas. Porque na intenção, a gente tem as instruções para o agente. O que vai acontecer se o cliente trouxer tal informação, se ele não souber responder, né? Se o agente não souber qual caminho ele vai seguir. Então a gente vai ter as instruções, e aí ele vai usar como complemento o treinamento. Então, se o cliente perguntar, quer falar com suporte, e o agente não sabe dar suporte, ele vai ter uma intenção indicando o suporte. E lá no treinamento é que vai estar o telefone, o e-mail do suporte, enfim. Então, ele é mais focado no que é fato e na base de conhecimento. E hoje, sabendo diferenciar o que cada um faz, fica mais fácil de você montar o seu agente. Sim, concordo contigo. Eu também tenho percebido... toda vez que a gente vai falar com algum cliente, a gente também fez. Eu falo a gente, mas que eu tava junto, né? Você também fez alguns workshops, né? Para 2 clientes, a gente foi junto, também percebi nitidamente a mesma dúvida, né? Sim. Talvez quando a gente fala dessa linguagem, esses termos que são do GPT Maker, é porque é um termo dele, mas se você usar em outra plataforma ou fora, você vai ver que é os mesmos caminhos, né? Sim. Só que com outras nomenclaturas. E de fato, talvez as pessoas se percam na hora de direcionar ou de preparar esses pontos. Porque depois de integrar com Bittrex, é só um último caminho, né? Sim, sim. A parte de integrar com o Bittrex é o mais fácil, né? Juntou ali com o bot, vinculou no canal aberto, já tá feito. A parte mais demorada mesmo é realmente montar todo o agente, entender ali as diferenças e tudo mais. Lá do Meetup, o que mais que você pode trazer de lá, assim, que você se lembra? Eu vou pegar minha colinha aqui, Pega né? a tua colinha, pega a tua colinha. Faz tempo que eu não dou uma revisada nesses pontos, mas até falando do treinamento, tem um ponto que eles passaram no Meetup, não lembro se foi na hora das dúvidas, enfim, ou se foi realmente apresentando o que vai vir de novidade, né? Eles passaram pra gente que hoje muitas coisas são feitas nas intenções, porque a dificuldade da LLM entender a intenção, a instrução no treinamento que é o complicado. Sim. Ou seja, falta ali a gestão. Então eu sei que vai vir para 2026 justamente uma melhoria para que possa ter uma instrução no treinamento. Então, quem fez que hoje seria considerado errado e manter, 2026 vai estar certo. Sim. Mas por enquanto, eu vejo que se o pessoal ficar ali com a instrução no treinamento, pode ser que tenha dificuldades do agente, tá respondendo errado, tá batendo na mesma tecla e tudo mais. Então isso é uma melhoria que eles vão trazer para 2026 e que obviamente vai refletir no nosso próprio aplicativo, porque tá junto ali, né? Sim. Esse é um dos pontos. Tem um que eu acho que a gente ainda não falou, não explanou, né? Mas eu acho que pode falar, né? Porque eles falaram lá. Com certeza a gente tá pensando no mesmo, né? Sim. Que é o agente se tornar ativo. Sim. Que é uma coisa que todo mundo pede. Inclusive, quando eu questionei isso, eles no início, na metade do ano, desse ano, não lembro, não tinha previsão, mas é porque eles não queriam falar. Pois é. Eles não queriam falar, mas até então não tinha previsão. E agora no Meetup a gente teve esse baque, essa novidade que o agente ele vai se tornar ativo. A gente ainda não sabe como que ele vai se tornar ativo, né? Se vai ser realmente, de fato, partir dele a primeira mensagem, se vai depender de alguma automação. A automação, eu foco no Bittrex, né? Porque o GPT, ele é feito para várias plataformas, não só para o Bittrex. Sim. Então, talvez não seja isso, né? Mas alucinando aqui, pode ser várias possibilidades, mas o principal é que ele vai se tornar ativo.
Agora, Isso é como uma vai ser? demanda que surge, né? Nossa, muito. Frequente. Hoje a gente dá aquele caminho, né? Vai no Bits, cria uma automação, Uhum. né? De Que disparo. dispara. E aí, quando voltar essa resposta, o agente segue adiante, né? Sim. Que funciona, né? Mas eu penso também que um agente ativo pode ter muitas nuances aí, né? De complexidade. Sim. Porque o passivo já não é tão simples, né? Eu acho que é uma evolução, um caminho natural. Mas eu não acho que é tão simples, não. Então, eu não consigo imaginar algo muito complexo, porque se a gente for imaginar, hoje o disparo que a gente faz, a automação, é pelo aplicativo do WhatsApp, né? Uhum. Então a gente manda uma mensagem de WhatsApp via automação, quando o cliente responde, ele cai no canal aberto que tá o bot e o bot responde. Eu imagino que, talvez como eles têm a ferramenta própria do WhatsApp, talvez eles façam algo nesse sentido, de disparar direto por lá. Não sei. Isso que eles passaram pra gente, assim, só a bomba e saíram correndo, né? Não Eles falaram como colocaram vai como. ser. Colocaram assim, tipo, tá no roadmap de É, produto, né? e vai sair já para até maio de 2026, pelo que eu anotei ali, já início de 2026 vai ter muita coisa. Outras coisas que vão ter, mas aí pra gente eu não sei se vai fazer tanta diferença, é o aplicativo no celular, Uhum. porque, claro, às vezes faria diferença porque hoje, pensando no aplicativo 2025, hoje o treinamento ele é feito no GPT, Uhum. né? Pode haver mudanças Sim. no futuro pra isso, né? Mas imagina, tu tá lá, tu viu uma resposta errada, não precisa entrar no computador pra ir lá fazer essa modificação Sim. ou pedir Sim. pra alguém do time Eu acho que é fazer. muito mais Já por um entra caminho e de facilidade, assim, né? isso. Acho que é muito mais não que, tipo, nossa, agora é um grande diferencial. Não É. vejo, né? Porque o grande trabalho que é preparar o agente geralmente é feito na máquina, nem no Calma, laptop. não, Com calma. né? Enfim, mas Digitando. se eles estão colocando é porque de fato existe uma certa demanda, né? Uma coisa que pedem muito, que eu anotei aqui que vai ter também, hoje, quando a gente faz uma transferência de um agente para o ser humano ou de um agente para o agente, eu instruo os nossos clientes a treinarem eles Uhum. para gerar um resumo por intenção, enfim, fazer um resumo para passar para quem for receber, né? De agente para agente não precisa tanto, porque por mais que ele guarde na memória, eles têm essa conversação interna, né? Agora, para um humano, né, para um usuário Bittrex, eu instruo a fazer ali um resumo Uhum. e treinar o agente para fazer um resumo para passar para a pessoa não precisar olhar todo o histórico, porque por mais que tenha o histórico, imagina uma conversa longa, né? É complicado. E isso vai vir para 2026 de forma nativa. Eles vão fazer esse resumo já, Uhum. provavelmente alguma configuração que você ativa lá o resumo, e aí quando ele for transferir, então não vai precisar. Quem não fez ainda, Sim, né? sim, Não vai precisar do treinamento. sim. Ele já vai passar esse Verdade. resumo antes de passar a conversa. Isso é legal. Isso eu acho que vai fazer muita diferença. Inclusive o Bittrex colocou isso agora, né, no Copilot, né? Para quem não viu ainda, o Bittrex colocou lá um resumo da conversa, que antigamente tinha um resumo do áudio, né? Agora você tem um resumo da conversa, dependendo do que aconteceu, ele também pode preencher campos. Isso aí eu achei bem legal. Ainda é novo, né? Ainda eu vi Sim. que tem alguns que tem, outros não tem. A gente testou aqui e viu que é funcional. Então vejo essa evolução. E acho que a gente agora entrou numa linha, né, de maturidade, de features, de coisas vinculadas à IA que é totalmente sem volta, né? Totalmente sem Sim. volta. Engraçado porque eu tava dando uma estudada sobre os tipos de LLMs, né? Os tipos de modelos. E a gente, como eu comecei esse ano com o aplicativo, eu não era tão envolvida em inteligência artificial. Então, Sim. tudo que eu sei eu descobri esse ano. Que é aquela imersão, né? E de Não forma tem como. gradativa. Então, tem coisas que eu Sim. vou descobrindo normal, como qualquer aprendizado, né? A gente vai descobrindo de forma gradativa. E eu descobri recentemente, antes eu só sabia das LLMs. Uhum. E agora que eu descobri que tem as variáveis, né? Uhum. Inclusive, o Copilot é uma LLM, de Uhum. fato, e ele usa mais comum, que é o GPT-4, 4 mini, 4.0, alguma coisa assim. Mas ele também não deixa de ser um agente, porque ele é treinado só Sim. para o Bittrex, Sim, né? sim. Então ele não deixa de ser ali um agente. E É que ele não aprende com coisas que o usuário coloca lá, né? exatamente, ele Ele não só entrega o aprende. que ele sabe, E agora a gente dentro da vê que especialidade. a diferença das LLMs vai vir muito para 2025, por exemplo, veio muito a SLM, que seria mais pequenininha, small, né? Seria pequenininha para textos rápidos, digitação em tempo real, Olha a só. correção do próprio do corretor do celular quando a gente manda mensagem, tudo isso tá envolto. Eu acho legal porque conforme a gente vai aprendendo, a gente vai vendo Legal. que a gente usa coisas que nem sabia antes que faziam parte do mundo, assim, né? Era algo tão normal.
isso acaba sendo até para escolher na hora de criar o agente e tudo mais. É interessante. Legal. Eu não conhecia também não, mas agora eu tô vendo aqui Small Language Models. Isso. De Tem fato várias, né? são menores, né? Talvez seja até para coisas bem específicas, Para de celular, baixa pra... complexidade, Isso. legal. E aí, as diferenças delas, muita gente pergunta para mim por que o agente não entende arquivo, Uhum. né? A primeira resposta também, que é algo que eu descobri recentemente, não é só pela ela é principalmente pela LLM. Claro que hoje a plataforma também precisa estar adaptada e Sim. hoje o GPT não está. Acredito que para 2026, eu não lembro se eu anotei, se eles falaram isso. Porque hoje só dá para ler o documento via API, né? Uhum. Mas o agente entender um documento quando o cliente manda é algo que não acontece hoje. E também isso está muito vinculado às language models, né? Sim. Então eu acho que eu não lembro, deixa eu ver se eu tenho uma colinha aqui, mas tem uma em específico que ela é voltada para entender a MLLM, que é a multimodal. Ela é voltada para imagem, texto, arquivos em si e áudio. E aí ela é uma MLLM. E aí no GPT a gente usa mais as LLMs, que são voltadas para texto, áudios, algo mais simples. Então é por isso que hoje também acaba não tendo essa possibilidade de ler um documento, né? Sim. E aí o Miranda falou até disso lá no evento, né? Também tem a questão do quanto isso se torna alto custo, né? Sim, exatamente. E quanto maior o entendimento do modelo de linguagem, mais caro ela se torna. Tu precisa ter toda ali o banco de dados para guardar todas as informações. Sim. Por isso que a SLM se tornou tendência em 2025, porque tu não precisa de muito para ter ela. É o custo baixo, Sim. Não é banco de dados a palavra, mas servidor, digamos assim, né? Onde depositar. O poder computacional deve usar menos, memória, tudo, né? Isso. Só que ela também não é tão inteligente. Sim. Mas para o que a gente quer pro dia a dia, para coisas curtas, compensa muito mais do que outras, se a gente né? talvez fosse falar de uma maneira, sei lá, no popular, a gente poderia até dizer assim, é porque a gente quando olha a LLM, né, ele é tão inteligente que sabe de muita coisa, né? Sim. Sei lá, desde como plantar até um negócio de direito. Talvez um SLM, sei lá, SLM vai ter ali a SLM de vendas, que sabe tudo de vendas, mas ela não se apropria de outras coisas. Deve ir por esse caminho, né? Sim, porque daí como ela é mais curta, né? A inteligência dela é menor, a gente pode treinar ela só para um CRM, por exemplo. Entendeu? Verdade, porque hoje a maioria das LLMs elas têm um mecanismo de busca. Então, hoje a gente vai num Gemini, vai num ChatGPT, que é o que mais usa. Tu faz uma pergunta, aparece lá, buscando na internet. Porque se ele não Principalmente tem a memória, o Gemini. Principalmente, Não, e eu uso bastante o GPT. Confesso que eu não uso tanto o Gemini. Sim. No GPT, dependendo da pergunta, já aparece as logos dos lugares onde ele tá buscando. Fontes. E os iconezinhos. Então ele fala buscando na internet os iconezinhos, aí ele pensa e vem, né? Ontem eu percebi que ele deu uma boa bugada, porque ele começou a mostrar a minha pergunta, os códigos da minha pergunta, enquanto eu tava fazendo perguntas pra ele. E agora, estudando isso, entendendo mais, eu achei fascinante ele cometer esse erro de mostrar a minha pergunta e mostrar que tava pensando, buscando, enfim, foi uma coisa muito legal. Mas, realmente, assim, ter várias possibilidades de modelo de linguagem para cada setor, né? Para cada área. O nosso, ali, pensando no nosso agente, a LLM já é muito boa, porque é de grande escala, é texto, mas é mais se você pensar, sobra, né? Sobra. Entendeu? Sobra. Você, tipo, a LLM, eu trago a LLM, fecho ela ali no meu ciclo só do que eu quero. Sim. E sobra um monte de capacidade de conhecimento lá. Demais, assim. E a gente tem, ainda por cima, além de a gente podar ela, porque a gente quer, né, que é focado no que a gente precisa interagir, enfim, a gente bloqueia para que fique só para o treinamento. Então, lá dentro das configurações do agente, ainda tem a opção de restringir tema, que então, além do treinamento, ele vai focar só no treinamento. É uma coisa que eu indico, porque realmente quando a gente treina um agente, é para aquilo que a gente quer. Com certeza. Podar, cortar ali as asinhas dele para não falar de outras coisas que não pode. Mas a gente tira, 50% no mínimo da capacidade dele, a gente tá cortando. Com certeza. Mas é voltado porque a gente quer e tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Aliás, deixa eu até deixar uma indicação.
a Amanda gravou uns tutoriais bem legais do GPT Maker, GPT Maker Connector, né? Como é que a gente conecta ali com o GPT Maker, alguns caminhos, né? Se você ainda não baixou, inclusive vou pedir para a Bia deixar aqui no descritivo desse episódio o link lá no Marketplace onde tem o GPT Maker Connector, que é o nosso aplicativo que integra o GPT Maker. Então, se você quiser testar, você pode testar lá por 14 dias. O próprio GPT Maker também tem lá uns créditos para você testar. E você tendo dúvida, a gente tem um tutorial feito pela Amanda lá com o passo a passo para você dar os primeiros passos de fato ali nessa integração. E aí ela explica boa parte do que ela está dizendo aqui. E aí dá para dar esse primeiro passo. Aí você vai entender talvez um pouco do que a gente está trazendo. A gente já tem visto clientes, muitas empresas tirando um bom proveito, né, desse casamento entre o GPT Maker Connector e o GPT Maker. Isso a gente tem visto assim realmente legal. Até você podia falar um pouco disso. Óbvio, a gente não pode citar nomes porque a gente não pediu autorização antes, mas eu sei que nos últimos dias você fez contato com algumas empresas, né? Como é que foi Como é que foi a surpresa positiva e talvez negativa também de falar com essas empresas que estão usando? Vamos lá. Primeiro que a gente tem os clientes que compram direto com a gente, né, pelo time comercial, e a gente tem o aplicativo disponível no market do Bitrix 24, que daí é onde baixa, tem os 14 dias de teste e tudo mais. E aí a gente focou, principalmente nesses últimos dias, nestes clientes que fizeram ali a compra direto pelo aplicativo. Até pra gente ter uma visão de realmente, de fato, quem estava usando e quais eram as dificuldades. E hoje eu vejo que as dificuldades estão muito ligadas naquilo que a gente já falou no início, que é o treinamento e a intenção. Treinamento, intenção. E treinamento, intenção. E comportamento, né? E os comportamento, três. o perfil comportamental é que, assim, o perfil comportamental, ele é voltado para a personalidade, mas quando eu vou para agendas com os clientes, eu falo que uma coisa e outra, ele vai reagir muito melhor tendo no perfil comportamental do que no treinamento. Sim. Por exemplo, regras de conduta. Vale muito mais estar no perfil comportamental. E isso foi uma coisa que eu bati muito na tecla com esses clientes, que era também uma das dificuldades. Que é quando a gente contrata uma pessoa dentro da empresa também, é o comportamento, é regra comportamental. Regra de conduta, ou algo que você quer que seja sempre a mesma coisa, mas que seja algo rápido de escrever. Porque tudo ali tem limitação de caracteres, né? Então não pode ir muito além ali no perfil comportamental ser algo absurdamente grande. Tem que ser realmente focado e objetivo. E aí, um exemplo que muita gente pede é boas-vindas. Eu sempre quero que ele comece perguntando tal coisa. Se não vai para uma instrução, não põe no treinamento. Põe no perfil comportamental, porque ele foca para isso. E tendo essa visão desses clientes, que a gente até trocou uma ideia recentemente, é muito voltado para isso. Perfil comportamental, treinamento e intenção. E a diferença, porque assim, o aplicativo ele é muito autoexplicativo. Tu vê lá a guia, né? Tem o menu de treinamento, tem pagamento, bot, enfim. Vincular, e quem olha o tutorial, quem olha o manual, acaba se tornando muito mais fácil. Verdade. Mas, realmente, uma coisa que faz diferença é eu ir falar com os clientes e explicar a diferença da intenção pro treinamento. Isso já desempaca quem tava ali empacado, já o feedback acaba se tornando muito mais rápido e positivo. Mas todas essas empresas, né? Elas estavam usando, né? Assim, todos estavam usando já. Inclusive, a gente tem muito log das intenções, que o pessoal fica usando as intenções de fato. Aí, o log da intenção é porque tá funcionando, né? Tem lá o log sem erro, tá funcionando. Então, a gente sabe que eles estão usando. E a gente consegue ter uma ideia de quantas interações tem por dia para cada cliente. E aí é onde a gente conseguiu ver que, não é só tal cliente que tá usando, são vários clientes e tá rodando. Mas quando a gente vai pra agenda, a gente vê que por mais que estejam usando, ainda assim... Dá pra melhorar. Dá pra melhorar. Sempre dá pra melhorar, né? Sim. E aí o pessoal sempre... E uma coisa aqui, né, vale apontar que muitos desses clientes pensaram, eu tava na dúvida de qual agente começar, porque a pessoa quer vários agentes. Aí eu ia montar um agente que saiba de tudo. Aí eu já freio, não faz isso, não faz isso. O super agente, né? O super agente não faz isso, já começa com um pequenininho só pra recepcionar e os outros individuais. Aí abre a mente das pessoas, então sempre dá pra melhorar, né? E a gente tem tido um feedback muito positivo de quem tá usando, mesmo sem ter falado conosco antes, né? Que contratou direto, fez direto. Mas tá próximo também dos clientes ajudando, é muito melhor, porque eu aprendo muito com os clientes, então tem muita coisa que hoje eu sei que não funciona e que eu até achava que funcionava, ia, testava, não dava certo, ficava frustrada,
aí acabava descobrindo com eles outras maneiras de fazer. Então a troca de figurinhas ali tem sido muito legal. Legal, inclusive, ó, se você baixou, testou, não avançou, de repente precisa de ajuda lá no próprio aplicativo, você tem um caminho de WhatsApp que cai no nosso suporte, você pode ser atendido pelo nosso time. Se você por ali não conseguir avançar, a gente consegue de fato marcar uma agenda, né, com a Amanda para te apoiar, para tirar um pouco das dúvidas que a gente está trazendo aqui. Então, se você testou e de repente teve esse problema, entre em contato lá, direto lá pelo aplicativo mesmo. Ampliando o que a Amanda tá falando aqui, que eu acho que vale a pena dar um pouquinho de ênfase, esse lance do super agente, né, que a gente chama. E é uma dúvida que realmente muita gente tem, eu tive também, já falei em outros conteúdos, que o ideal é não ter um super agente. O que eu tô querendo dizer? Eu quero treinar o meu agente para saber tudo da empresa. Isso geralmente não funciona porque é aí onde ele vai se perder. Se você puder ter um agente que recepcionar: olá, tudo bem? Eu queria saber, exemplo aqui da CRM Fin, queria saber sobre Bittrex. Ele sabe o contexto geral, mas aí em alguns momentos ele pode querer saber do nosso extrator, que é um produto que a gente tem aqui. Geralmente, em vez da gente treinar de novo esse agente sobre o extrator, a gente tem um outro agente chamado Stratino, que sabe tudo do extrator. Então eles se falam. Existe uma camada ali no GPT Maker que você pode fazer com que um agente fale com outro. Então você pode ter inúmeros agentes. O mundo vai para esse lugar no contexto de IA, né? De você ter um agente que recepciona e tem vários outros agentes que são especialistas em cada camada. E isso funciona muito melhor e a possibilidade de alucinar é muito menor. Por quê? Porque ele não vai fugir ali do contexto. Isso é um ponto que vale a pena. A Amanda já falou em outros conteúdos, eu também já falei. O pessoal do GPT Maker amplia isso em vários conteúdos, então estuda esse assunto, né? Se você tiver nessa dúvida, não vá para o caminho de ter um super agente. Acho que essa é a grande mensagem aqui que a gente vai trazer, porque a gente já viu vários clientes errarem nisso. Sim, de fato. Principalmente porque o fato do agente ser muito literal, se você diz em um treinamento, no mesmo agente, vários treinamentos, em um treinamento, algo que possa contradizer, mesmo que seja outro assunto, vou dar um exemplo. Porque eu apanhei muito para conseguir corrigir esse treinamento que eu estava fazendo. O nosso aplicativo, hoje, o GPT Maker Connector, né? Um dos nossos aplicativos, no caso esse, ele não cria leads. O agente, ele não cria cards, entidades novas, né? Seja negócio e tal. O agente, mas via webhook, via API, ele consegue criar. E aí eu treinei, falei pro agente que o agente não fazia isso, mas tinha, em outro treinamento eu falei que tinha possibilidade via webhook. Aí eu perguntava pra ele, nos testes, né? Eu consigo criar uma nova entidade, um negócio? Você consegue. Aí eu ficava frustrada, não consegue. E ele não explicava que era via webhook. Meu Deus, eu passei horas só corrigindo esse treinamento, e aí eu usei a própria inteligência artificial pra me ajudar a saber onde eu tava errando. Aí eu peguei meus 2 treinamentos, passei minha pergunta, passei minha resposta e ele mesmo apontou pra mim, tu tá errando aqui, aqui, aqui. Aí não foi de primeira, né? Nem de terceira, mas fui fazendo até que de fato hoje ele tem a resposta ideal. Isso para um único treinamento de um único aplicativo. Agora imagina, se eu tiver no mesmo treinamento o Sheetnaldo, que é do Import Sheets, o extrator de dados, o GPT, todos os aplicativos que a gente tem, mais comercial, mais CRM, não tem. Mais financeiro, dúvida financeira. Vou dar um exemplo. Nossa. Se o cliente vem aqui, se você tem um super agente, você treinou ele, o cliente fala assim: eu queria saber do banco. Só que o banco também é um termo para o extrator. Também. Por conta do banco de dados. Ele não vai saber qual é o banco para pagar ou é o banco que eu vou gravar. Sim. Esse é uma ideia de contexto que pode se perder. Então, por isso que a gente separa. Exatamente. O assunto agente de IA, o assunto IA ainda requer estudo, requer investimento de tempo. Não é um negócio que você assim, acionei, tô pagando, liguei, vai funcionar. Requer tempo, requer preparação, requer investimento da tua empresa, né? Requer às vezes até colocar uma pessoa para treinar o agente, fazer a curadoria de dados. Isso não sou eu que estou falando, isso nós estamos falando porque a gente tem acompanhado o pessoal do GPT Maker. Eu entrevistei aqui, né, no 24Cast o César, que é o fundador, né, do grupo IRA, que é a empresa por trás do GPT Maker. Conversamos mais de uma vez com o Miranda, que é o cara que criou o produto com o time dele. Então a gente tem ficado muito conectado com essa galera. Eles sim estão muito imersos nesse mundo há pelo menos 3 anos. Sim, imagina, né? Então, assim, eles têm também trazido muito do que a gente replica aqui, né? Então, né, a gente não traz coisas da nossa cabeça. E é muito também de experiências que a gente tem, que nem eu falei antes, dos feedbacks dos nossos clientes, né? Sim. Então, muitas coisas que a gente passa é porque foi feito ou por experiência própria, eu treino os nossos agentes, eu testo eles, e também os dos clientes, né? Porque daí, nessas agendas que eu vou pra ajudar e tal, eu sempre acabo descobrindo algo novo e
repassando o que eu já aprendi pra eles, né? Verdade. Então é uma troca de figurinhas total ali. Então nada é inventado, é tudo com argumento, com base do que a gente Sim. vem testando no dia a dia, né? Para fechar, para encaminhar aqui, uma outra dúvida que surge também muito para mim, deve surgir para você, é que é o seguinte: o GPT Maker, apartado ali do Bittrex, lá tem uma conexão com o WhatsApp, tanto com o ZAPI, que é o WhatsApp deles, quanto com o WhatsApp oficial. Os clientes têm dúvida se ele conecta o WhatsApp lá ou no canal aberto. Fala disso também. É uma pergunta. Na verdade, eu tinha pensado em falar, mas eu já tinha esquecido. É uma dúvida realmente muito persistente, mas a gente tem que entender. Resumindo, não, são coisas totalmente diferentes. Então, se você tem o WhatsApp direto no GPT Maker, aonde que vai fazer o vínculo com o Bittrex? Porque o nosso conector, ele traz aquilo que a gente pega via código. E o WhatsApp é um que a gente não traz pela API, porque já é uma integração dentro de uma plataforma. Então, é complexo trazer isso para dentro do Bittrex por causa de canal aberto, por causa da própria API do Bittrex 24. Então, hoje, para você ter o WhatsApp dentro do Bittrex, precisa de um integrador, de um aplicativo integrador de WhatsApp. Então, se você quer ter tudo unificado no Bittrex, então você tira o do GPT e traz para dentro do Bittrex, ou se não, o que você tiver direto no GPT não vai funcionar no Bittrex. Só que uma coisa que também é legal pontuar é que o agente no Bittrex 24, ele não funciona só no WhatsApp, ele é vinculado ao canal aberto. E o canal aberto você vincula em qualquer comunicação externa que você tenha com o seu cliente. Bate-papo ao vivo, né? O widget lá do site, Instagram, Telegram, enfim, tudo que tiver conectado no canal aberto, você pode ter o teu canal agente aberto faz o papel que o GPT Maker faz mais lá na plataforma. Mais lá na plataforma deles, isso mesmo. Então hoje, ou você tem só lá no GPT com WhatsApp, ou você tem dentro do Bittrex. Isso e não aí. Faz sentido ter o mesmo número nos dois, porque vai ficar confuso, bagunçado, Sim. né? E estando no Bittrex, a gente reaproveitou o comportamento do Bittrex. Toda a parte comportamental, configuração, aí a gente não precisa reinventar nada porque o Bittrex já tem isso pronto. Então, essa é uma dúvida, a gente já tirou em outros vídeos, mas como eu sei que ela persiste, eu acho que cabe sinalizar aqui, né? Amanda, acho que é isso. Obrigado aí por trazer alguns desses pontos. De novo, a gente aproveitou para colocar em dia, vamos dizer assim, um pouco do assunto GPT Maker. Lembrando que nos últimos dias a gente colocou muita atualização lá, né? Quem não viu, tem um vídeo meu aqui também no YouTube onde eu explico lá as novidades, que é basicamente consultar dentro do Bittrex, gravar dados dentro do Bittrex, chamar uma API, chamar um webhook. Nossa, tem muita coisa lá que a gente colocou na nossa V2. Depois desse vídeo, teve mais? Fazer outro então já resume. Não, você lembra o que mais você lembra de cabeça? Rapidinho, assim, resumindo, é mais a parte da finalização das conversas a partir do Bittrex e finalizar dentro do GPT e também no Bittrex. São as últimas que saíram, assim, que são significativas, né? Sim. Aí as melhorias, assim, mais de micro não melhoria aqui, assim, ok. Então, assim, a gente tem tomado cuidado, essa ainda é a V2, a gente tem planos, em breve a gente vai falar sobre as melhorias que a gente está fazendo para uma V3, que vai ser uma grande mudança no aspecto, vai ser uma grande opção, vamos chamar assim, né? Então a gente também está trabalhando. A gente vem acompanhando o mercado, demanda dos clientes, a gente vai acompanhando a demanda do próprio GPT Maker, os avanços das coisas para a gente poder, enfim, entregar para os clientes. Mas a gente está muito feliz, a gente já tem muitos clientes tirando bons proveitos, né, do GPT Maker. Se você ainda não testou, quero te convidar, baixa lá no nosso... No Marketplace, a gente vai deixar o link aqui também no descritivo. Você pode baixar, testar por 14 dias, não tem custo nenhum. Pode baixar lá, testar por 14 dias. Se tiver dúvida também, entre em contato com o nosso time que a gente vai te apoiar. Amanda, obrigado mais uma vez por atender aí o meu convite. O chamado, quase isso. E fazer um pouco desse resumão aí atualizando realmente aí a nossa audiência do que a gente tem feito, seguimos investindo, né, na integração com o GPT Maker, porque é o parceiro que a gente escolheu, é o parceiro que tem evoluído demais lá a plataforma deles, né, cabe bastante. Muito dizer isso, então a gente já pegou algo muito pronto, o que a gente fez foi integrar algo que já funciona, e eles têm muitos clientes, tá? Hoje é o produto dentro do grupo que mais cresce, né? Disparado. Eles falaram números lá, mas acho que talvez não faz pena citar, mas são muitos usuários com vários CRMs diferentes, né? Várias plataformas diferentes, integrada a um monte de coisa. E não é só pequenas empresas, tá? Tem grandes grupos empresariais lá no site deles, tem também usando. Então, vale a pena. É isso.
É isso, muito obrigada. Fechamos a pauta? Fechamos a pauta. Não esqueçam de assistir o meu tutorial no YouTube. Exatamente. Curtir, comentar lá. Muito bom. Obrigado, Amanda. Eu que agradeço. Gente, chegando ao final aqui de mais um episódio do nosso 24Cast. Lembrando que a gente passa por aqui toda semana. Toda semana, geralmente às quintas-feiras, tá bom? Se inscreve aqui no canal para você acompanhar. E é isso. Nos vemos aí no próximo conteúdo. Até lá.